Glória a Deus. O tema de hoje é o sexto mandamento, que é o não matarás. O texto, que a gente vai abordar hoje vai ser principalmente Êxodo. A gente vai pegar 1 Samuel, Tiago, Coríntios e Gênesis, E Êxodo 32 também, Então, vamos lá. Êxodo 20, versículo 13. Diz assim: não matarás. Agora a gente vai para Gênesis. Gênesis no capítulo de número 4, no versículo de número 8 e versículo de número 10. Falou Caim com seu irmão Abel: vamos ao campo? E, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 10. Então disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora a gente vai lá para Êxodo de novo. Êxodo 32, versículo 27 e 28. Então disse-lhes: assim diz Jeová, Deus de Israel: ponha cada um de vós a espada na bainha e ide, passai e voltai a passar de porta em porta pelo acampamento, e matai cada varão a seu irmão, a seu companheiro, a seu parente próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a ordem de Moisés, e naquele dia pereceram uns 3.000 homens do povo. Agora nós vamos para Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Agora vai e fere Amaleque, e destrói completamente todo o que possui, sem perdoar nada. Matarás tanto os homens como as mulheres, as crianças e as que ainda mamam, ao boi e à ovelha, ao camelo e ao jumento. Agora a gente vai para Tiago. Tiago 1, versículo 13. Que ninguém diga ao ser tentado: sou tentado por Deus, porque ele mesmo é isento do mal. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta a ninguém. Agora o último texto que está aqui em 1 Coríntios 8, aí é o versículo 9 até o 13. E está escrito assim: mas vede que estás livre, que a vossa liberdade não venha a ser uma pedra de tropeço para os mais fracos. Porque se acontecer que alguém te veja sentado à mesa em um lugar dedicado a ídolos, sabendo ele que tendes conhecimento, sendo a sua consciência fraca, não será estimulado a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então, pelo teu conhecimento, perecerá teu irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecais contra vossos irmãos, ferindo-lhes a sua debilitada consciência, e contra Cristo pecais. Portanto, se a comida é a causa que faz o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei tal carne, para não colocar tropeço contra meu irmão. Aqui a gente vai ver, que o sexto mandamento é um mandamento, bem complexo, na verdade. Tanto que é um fato porque ele em si meio que foi traduzido errado. E, como é que eu posso dizer? Ele contradiz a Bíblia inteira. Porque realmente o sexto mandamento é o mandamento que mais contradiz a Bíblia. Porque a tradução dele fica assim: não matará. Então você pensa que não matará. Então, para você matar, você vai pensar logicamente o que? As pessoas,
Porque tá falando de matar, não tá falando de animal, porque animal você precisa matar o animal para sobreviver. Você tem que comer da carne para sobreviver, então não é o animal. Você já entende isso, né? Até porque não faria sentido proibir de matar animal, porque ninguém sobrevive nem só de legume. Ainda mais no século XXI, né? Mas ele tá falando em si de matar pessoas, que a gente pensa, não matarás. Então, não é para matar pessoas, mas você pensa o quê? Não é para matar ninguém. Só que se a gente pensar assim, não é para matar ninguém, vai dar contradição, a Bíblia vai se contradizer. E, como nós sabemos, se a Bíblia se contradiz, logo ela não é a verdade, e se não passa de uma grande mentira. E nós sabemos, porque temos fé em Deus e sabemos que ela é verdade. Então, se ela é verdade, ela não se contradiz. Então, a gente tem que entender o quê? O que de fato é o não matarás aqui? Porque a tradução correta, que nem muita gente fala, que seria não assassinarás, que é você simplesmente fazer que nem a gente pega em Caim, matar uma pessoa sem motivo, porque foi um pecado ele matar seu irmão. Mas a gente tem que entender outra coisa. Beleza, é pecado eu matar o meu próximo, mas por que não é constado o pecado quando Deus manda a gente matar? Porque se a gente ler os textos de Êxodo depois e de Samuel, a gente vai ter duas situações bem pesadas para analisar, que são os seguintes. A primeira, o povo vai lá e faz o bezerro de ouro e adora ele, e Deus fala assim, mata todo mundo. E o povo vai lá e mata o próprio, semente deles, linhagem de Abraão, descendência, os próprios irmãos, parentes deles, que adoraram o bezerro de ouro. Deus fala assim, mata, mas você fica assim, uai, mas como é que Deus que falou que não podia matar, tá mandando matar? Se que nem lá a gente já entende que não pode matar irmão, sendo que o Caim matou o Abel, isso era pecado. Como é que Deus está me incitando a pecar? Aí a gente pensa o quê? Uai, se Deus está me incitando a pecar, logo, de novo, a Bíblia é uma mentira. Porque Tiago fala o quê? Que Deus não pode nos incitar a pecar, não pode nos tentar. Se Deus manda você matar e é pecado matar, logo ele está te fazendo pecar. Então ele está te incitando ao erro, então ele é mau. E não há santidade nele, logo a Bíblia de novo é uma mentira. E não é bem assim. Que a gente tem que buscar entender. De novo, mas são coisas que vão, prender na cabeça da gente. Você pensa assim, uai, mas está se contradizendo aqui, então vou fazer o quê? Vou buscar entender, vou orar, vou ler Bíblia. E aqui a gente vai ir, próximo passo, a gente vai entender o quê? A gente vai lá para Amaleque. Deus manda matar Amaleque, os amalequitas, e ele manda matar até as crianças. Crianças, recém-nascidos, homens e mulheres. Então, gente, Deus é imparcial. Deus trata homem e mulher do mesmo jeito. Ele manda matar, vai matar os dois. Criança para ele não faz diferença nenhuma, é para matar. A gente entende que o quê? Não há pecado de matar aqueles que não servem a Deus. Porque aí a gente vai entender isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Caim matou Abel. Mas não foi constado o pecado colocado ali na ficha de Caim. Você matou Abel porque ele era seu irmão. Não. Você matou Abel porque Abel servia a Deus. O pecado em si é matar quem serve a Deus. Se a gente for analisar. Porque o povo adorou ídolos. Eles abriram a mão de Cristo, de Yahvé, Jeová, para adorar imagens. E o Criador não aceita isso. Ele falou, só um Deus que vocês devem servir, que é o Santo de Israel. E ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só que o povo não quis adorar. Então ele falou o quê? Olha, eles não são meu povo. Eles não são minha semente. Então eles não fazem parte do não matarás. Porque todo aquele que pecar morrerá. E eles são escória. Eles estão fora da classificação. Você não pode cometer o pecado de matar alguém que serve a Cristo, aquele que serve a família celestial, que está na família celestial. Você matar alguém que está em conexão com Cristo é pecado. Agora, você matar alguém que está na mão do diabo, que não tem nada a ver com Deus, não é pecado. Tanto que ele manda matar. Esse povo aí, eles têm mesmo sangue correndo nas veias. É seu irmão de sangue? É, mas ele não me serve. Pode matar ele, porque não é pecado. É pecado você não matar esse infeliz. Quando eu tô mandando. E eles vão lá e matam. Tanto que ele chega lá e manda matar o quê? Até as crianças lá em Amaleque. E isso não é constado como pecado. Porque se a gente fala, não, mas
As pessoas, isso era pecado sim, só que as pessoas pegavam e ofereciam um sacrifício para ter o perdão. Não faz sentido. Porque se Deus colocar aqui a pessoa matar os inimigos medianitas ou, né, os outros levitas, era pecado, só que depois eles tinham que sacrificar para ter o perdão naquele tempo. A Bíblia ia ser uma mentira de todo jeito, porque, em primeiro lugar, Deus ia estar te incitando a cometer um pecado. Isso já ia contradizer ela só por esse fato. Então, mesmo que é pecado, mas depois tem que pedir perdão. Como é que Deus te incita a cometer um erro para depois você pegar e voltar e pedir desculpa e ele ser cara de pau a ponto de falar: ah, não, te perdoo de cometer esse erro que eu mesmo fiz você cometer? Isso não faz o menor sentido. Isso ia ser hipocrisia. O Criador seria o mais falso de todos. Ele não é assim. Ele é justo, verdadeiro, puro, santo, perfeito. Então a gente entende que não é isso. Porque o pecado está em quê? Em você matar quem é de Deus. Se você mata quem não é de Deus, não há pecado nisso. Mas aí a gente pensa o seguinte: então eu posso matar todo mundo que não pertence a Cristo. Sim, você pode. Você pode matar, não tem problema. Só que você entra aquele negócio: não assassinará. Você não vai matar uma pessoa sem motivo. Tanto que eles tinham motivo para matar. Qual o motivo? E aquele povo era para servir a Deus, transgrediu a lei de Deus, pode matar. Aquele povo, tá o que? Os amalequitas estão guerreando contra Israel. Porque Israel não buscava guerra com nação nenhuma. Israel ficava quieta no canto dela lá, quando estava atravessando o deserto, pedia licença para passar pelo terreno dos caras, para tomar a terra delas, e tentou fazer tudo na mão boa vontade. Só que os caras queriam guerra, então eles falaram o quê? Bom, já que vocês querem guerra, então não vai ter guerra. Deus manda matar todo mundo. Tanto que os amalequitas estavam em guerra com Israel. Então Deus fala assim: vocês estão em guerra, para matar. A matança é liberada. Na guerra, ou você mata ou você morre. Então a gente já está entendendo que o pecado tá em matar as pessoas de Deus, não o povo mundano. Não é pecado você matar. Mas aí é que tá. Isso se valia para o Antigo Testamento. Hoje em dia, o não matarás realmente se torna real. Isso se torna um pecado completo na nossa vida. E a gente pensa assim: como assim pecado completo? Porque você tem que entender uma coisa, meu jovem, minha jovem. Só era pecado, né? Só não ia ser, na verdade, não ia ser pecado matar antigamente, porque estavam aqui em guerra, porque o povo pecava que tanto que era a lei de um país. A lei que a gente tem que é a lei de um país, a lei de Moisés é a lei de um país e não uma lei religiosa em si, mas é a lei, em primeiro lugar, a lei de um país misturada com a religião. Então ela não é 100% tipo lei de religião, mas também não é 100% lei de um país, é uma mistura das duas em uma só, que é tudo junto. Era tudo um foco de um criador que você vai servir, vai criar as leis de uma nação baseada nessa religião. É uma nação baseada numa religião. Tanto que a lei era assim: pode matar, que era pena de morte. A pessoa pecou, não ia ser só que nem hoje: ah, eu pequei, pecou, então a pena de morte pra você pecou. Era assim. Não é que nem hoje que a gente tem o perdão através do sangue de Jesus Cristo. Não era uma coisa mais complicada. Só que, né, era mais fácil, porque o povo podia ser muito hipócrita, né, nas coisas. Mas voltando ao assunto aqui: por que hoje o não matará se torna pecado? E se torna pecado pelo quê? É o último texto que a gente leu, que é Coríntios, que Paulo pega o exemplo do quê? Que tem gente que tem a mente fraca, tem pessoas que a gente tem que entender uma coisa: tem o pecado de consciência que a gente comete. E o que é o pecado de consciência? Que é aquele assim: o meu irmão entende uma coisa, vamos supor. O meu irmão entende que é pecado, vamos supor, eu comer bolo de chocolate. É um exemplo bobo para você entender. Ele entende que é pecado eu comer bolo de chocolate, porque a mente dele é o quê? Fraca. Você entende que não tem nada a ver você comer bolo de chocolate, desde que não tenha pimenta nele. Aí o seu irmão vê você comendo bolo de chocolate sem pimenta, porque ele acha que qualquer bolo, chocolate, é pecado comer. Aí você sabe que, pelo que você estuda na Bíblia, é só pecado comer bolo de chocolate que tem pimenta. Aí ele te vê comendo. Ele entende o quê? Que você tá sabendo que você não pode fazer aquilo e tá fazendo. Logo você tá passando a ideia de que, isso aqui não pode fazer, mas não tem problema de vez em quando
Eu posso fazer sim. Não é bem isso assim. Você tá passando a ideia de que o errado não é tão errado assim. Porque ele não entende que a questão do bolo não pode ter pimenta. Ele não entende isso. Pra ele, qualquer um tá errado. Então, o que Paulo fala? Você que tem inteligência, que sabe que não pode, você vai fazer o quê? Você não vai comer mais bolo de chocolate. Você vai comer bolo de morango, mas não vai comer o de chocolate. Porque se você comer o de chocolate, você vai estar incitando o seu irmão a pecar, sendo que ele não entende que não pode comer o de chocolate com pimenta. Ele vai acabar comendo o de chocolate com pimenta e vai pecar. Então, você, por estar incitando ele, por ele ser fraco, saber que ele tem uma fraqueza e você tá incitando ele a pecar, por conta da fraqueza dele, você está pecando contra ele e contra Deus. Você está pecando contra Cristo. E isso é errado. Então, que eu entendo uma coisa. O que é? Não matarás. O meu irmão pensa que se eu matar qualquer pessoa é pecado. Ele não entende que só vale se a pessoa for de Deus. Que se eu matar uma pessoa de Deus, aí é pecado. Se eu não matar, não é pecado. Ele não entende isso. Então, o que vai acontecer? Se ele estiver matando um cara, mesmo que você esteja, vamos supor lá, o cara começou um tiroteio, você é policial, você foi lá e matou um traficante. O cara não é de Deus, você matou. O cara vai entender o quê? Querendo ou não, você estava certo em matar ele, porque estava no tiroteio. O irmão pode pensar o quê? Não, cometeu um pecado. Então o que você vai fazer? Você não vai matar, você vai usar um tranquilizante no cara para não matar, porque na consciência do irmão, você vai estar pecando e vai estar incitando ele a fazer o quê? Fazer que nem Hitler. Mate todos os judeus porque eles não servem a Cristo. Tipo isso. Hitler foi desse jeito. Né? Eu não sei se foi por esse motivo que eu não lembro direito. Mas foi tipo isso. Hitler foi lá e usou um pouco da religião para pegar lá e matar os judeus tudo lá. Porque, pelo que eu saiba, eu tinha inveja, eu queria a grana deles. Era uma coisa assim que eu também não lembro muito bem. Então, você vai fazer o quê? Você não vai matar ninguém. A único matar que hoje é permitido é em autodefesa. Se o cara vier com a faca pra cima do você, pegar um revólver e começar a atirar em você, você tem que matar ele. Hoje, a única momento em que você vai poder matar sem receber esse pecado nas suas costas é assim, em autodefesa. Porque se você matar qualquer pessoa na frente de outra pessoa, mesmo que ela não seja Deus e não seja pecado, você matar ela, você vai estar fazendo o seu irmão pecar, que vai estar incitando ele a matar as outras pessoas. Aí você vai estar pecando. E o não matarás vai virar pecado de qualquer jeito. Então, você entende o quê? Que não era um pecado em si, mas agora é um pecado pelo fato da consciência, porque a graça torna as coisas muito mais difíceis, mas a graça também dá um escape muito melhor do que antes, porque o escape de antes era o quê? Eles encobriam com o sangue dos bodes, dos animais lá, o pecado, não tirava. Hoje, pela graça, o pecado é arrancado através da cruz de Cristo, pelo sangue derramado. E hoje a gente tem o poder vindo do Espírito Santo para poder vencer o pecado e viver uma vida em santidade sem pecado. E também Deus não vai colocar você numa situação de sua vida, você tem que ficar saindo matando os outros. Então esse aqui é um dos pecados que, tipo assim, menos comum que você vai chegar a cometer, que é a coisa mais difícil de se fazer. E também tem aquele outro ponto, que nem os rabinos pregados, que é um ponto até eu queria comentar, que é o ponto de não mate as pessoas para você. Que é o que? Eles associam isso muito ao perdão, porque muitas das vezes a gente não mata a pessoa literalmente, mas a gente mata a pessoa no nosso emocional, psicológico, sentimental. Tipo assim, aquela pessoa morreu pra mim. E eles também falam isso nessa questão do versículo. Os rabinos ensinam que você não deve matar a pessoa pra você também. Ela morreu. Você sempre tem que estar assim, não, libera o perdão, dá um tempo, depois tenta conversar, voltar, falar com ela, dá mais uma chance, entendeu? Também é um bom ponto que a gente pode praticar, que é a ideia do perdão. E a gente tem que entender uma coisa, para a pessoa matar tem que estar com muito ódio em si. E a gente, cristão, a gente não tem que matar ninguém. Nossa missão é pegar, orar e Deus vai guardar. E também a gente não pode matar ninguém porque a lei proíbe. Se você matar, você vai ser preso.
Aí, além de você vai estar cometendo um pecado para todo mundo, você vai estar escandalizando o evangelho, matando gente por aí, virando serial killer. Então, querendo ou não, o não assassinarás, hoje em si é um pecado. Antigamente era um pecado só relacionado ao povo de Deus. Se você matasse o povo de Deus, seria pecado. Agora, se você matasse um povo que não é de Deus, não seria pecado, não seria contado. Por isso que a Bíblia não se contradiz. Porque Jesus aperfeiçoou a lei. Ele, além de cumprir, ele melhorou a lei, porque a lei antes era falha, porque ela não podia aperfeiçoar o coração. Então ele aperfeiçoou a lei, trazendo uma lei nova, viva, através do seu sangue, que é baseada na graça. Que aí vai lá, e agora as coisas ficam muito mais difíceis. Tanto que antigamente, para você pecar adultério, você tinha que fazer. Hoje, só de você olhar e cobiçar, você já comete adultério. Então o trem já ficou mais difícil. Então ele foi lá e complicou mais as coisas para nós, mas também nos deu uma proximidade maior, porque antigamente ninguém podia ter contato direto com Deus. Hoje a gente pode chegar nos santos dos santos facilmente. Então glória a Deus e glória a Jesus. Então a gente tem que pensar o quê? Sexto mandamento: não assassinarás, não matarás. Você não vai matar ninguém, a não ser que seja em legítima defesa. Fora isso, você vai estar cometendo um pecado grave e você vai estar lascando a sua vida. Então, evite esse pecado, não mate as pessoas também para você, né? Não deixe os outros morrerem para você, mas tente investir, por mais que seja difícil, pelo menos tente. Porque aí você fala com o Criador: eu tentei, fiz minha parte, o cara não quer saber, já é problema do Senhor. E é assim, gente. A gente tem que tentar fazer tudo para Deus. Se a gente não conseguir, a gente fala: ó, tá nas suas mãos, eu me esforcei, eu tentei, aqui ó, agora é só o Senhor para fazer milagre, porque eu não faço milagre. Então, se esforce para não fazer isso e não saia por aí matando gente, porque, que nem eu falei, antigamente a gente podia sair matando os ímpios. A gente podia, porque não seria pecado. Mas hoje em dia em si é por conta da consciência. E também porque a lei não permite, né? Então, não mate as pessoas, mas sim traga vida para elas através da palavra de Cristo. E que Cristo abençoe cada um de vocês.